Olá, meus amados, meus queridos inscritos, vocês que me acompanham aqui semanalmente, que me assistem, que me dão parte do seu tempo, dedicam parte do tempo do seu dia para assistir os vídeos que a gente lança aqui no canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vocês sabem que eu sempre espero, oro, torço para que sim, que vocês estejam bem, que estejam felizes, que estejam abençoados. E vocês sabem que para você que talvez tenha respondido de maneira diferente a essa pergunta, eu sempre profetizo sobre a sua vida que Jesus pode mudar a sua situação num momento só e que você sinta Ele aí perto de você, mudando essa situação para que você possa responder também que está sim feliz, que está sim abençoado, que está bem em nome do Senhor Jesus. Vocês sabem que isso não é apenas uma brincadeira, é uma realidade mesmo. Eu não falo isso aqui apenas para encher o vídeo. Jesus faz a diferença no nosso dia a dia. Ontem mesmo eu tive uma experiência dessa, amanheci não muito bem, de humor mesmo, de fato. E a primeira coisa que eu fiz foi orar e pedir a Jesus que Ele, que tinha poder sobre qualquer coisa, seja ela biológica ou não, que Ele tirasse de mim aquele humor, porque eu tinha amanhecido com vida, estava feliz por ter mais uma oportunidade, né? Ar para respirar, saúde, ter amanhecido, ter acordado, e que eu queria valorizar isso, né? Ter gratidão por tudo que Ele tinha me dado e também ter o caráter dele durante aquele dia, mostrar esse caráter em tudo que eu fizesse. E que aquele humor não combinava com esse caráter de Jesus. E essa oração foi instantânea, instantânea. Eu estava me sentindo não tão bem e de repente meu humor mudou. Eu me senti muito, muito, muito feliz. E a gratidão realmente transbordou na minha vida. E eu entendi que é muito importante a gente acreditar que Jesus transforma sim a nossa situação, o nosso humor, o nosso estado de espírito, o nosso caráter, né? Que é algo mais definitivo, algo mais permanente. O Senhor muda, o Senhor transforma. Então isso que eu profetizo sobre você. Se você tiver fé, se você crer, pode ter a certeza, Jesus modifica a sua situação e você vai poder responder que tá bem, que tá feliz, que tá abençoado. Amém? Gente, hoje eu tô um enjoo. Tô gravando o vídeo com a minha camiseta nova que eu quero mostrar pra vocês. Espera aí que eu vou só abaixar a câmera um pouquinho pra vocês verem minha camisa, ó. Ó, olha aqui que lindeza que eu ganhei. Iluminando o Caminho, Rebeca Rocha. Tá vendo? Esse aqui é o banner principal lá do canal. Vocês vão reconhecer esse desenho aqui. Tem até a minha fotinha, tá vendo? Não tô enjoo? Tô enjoo com a minha camisa nova que eu ganhei. Daqui pra frente vocês vão ver eu gravando muitos vídeos com a minha camiseta personalizada do canal, Iluminando o Caminho. Lindo, né? Ganhei de presente da minha mãe. Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Ganhei de presente da minha mãe esse presente maravilhoso. Gritei de alegria, surtei de alegria. Porque além de eu poder gravar vídeo com a minha camiseta personalizada, que é linda, maravilhosa, ainda vou poder fazer propaganda do canal. Assim como eu conto com a sua ajuda para isso também. Todas as semanas, todas as vezes que a gente lança vídeo aqui, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem as notificações para que vocês não percam nenhum vídeo e que assim que o vídeo sair, vocês compartilhem com outras pessoas que Deus colocar no seu coração, na sua mente, e também para fazer propaganda no nosso canal, propagar o nosso canal para que ele alcance cada vez mais pessoas com a mensagem que a gente veicula aqui. E agora eu também vou poder fazer, né, a minha propaganda pessoal com a minha camiseta personalizada que eu ganhei de presente. Um beijo pra minha mãe, que eu amo muito, essa mulher maravilhosa que tá sempre me apoiando em tudo. Muito obrigada, eu amei o presente. Ele vai ser muito bem usado. Já está sendo estreado aqui agora. Eu estou muito feliz, né, de ter ganhado a minha camiseta personalizada para usar aqui nos vídeos do canal e também para poder fazer essa propaganda que eu sempre peço a vocês. É claro que além dessa propagação que eu conto com a ajuda de vocês para fazer, eu conto também com a sua interação. Então, sempre que você assistir os vídeos aqui do canal, eu conto com a sua curtida, para você demonstrar para o YouTube que esse conteúdo aqui é importante para você.
e também com o seu comentário, com a sua participação, que eu vou amar ler e saber o que é que você tem para compartilhar conosco acerca dos assuntos que a gente trata aqui. Gente, hoje nós teremos o quadro Questões à Luz da Bíblia. E hoje eu trouxe realmente uma questão muito sensível para a gente tratar juntos à luz da Bíblia, porque é algo que Deus estava falando comigo, falou comigo especificamente na minha leitura anual da Bíblia, em uma passagem de Coríntios que eu quero tratar com vocês. Bem, questões pessoais à luz da Bíblia, e a questão que eu já vou lançar direta em vocês é que esse ano de 2020 potencializou algo que a gente já enfrenta comumente na vida e que nesse ano de 2020, infelizmente, de uma maneira muito triste, eu ousaria dizer que foi muito mais frequente, que é a morte, que é a perda de pessoas amadas, queridas, conhecidas, não é? Pessoas que talvez a gente já não veja há algum tempo, mas não deixa de considerar. E potencializou muito isso esse ano, não só porque teve a pandemia, né, do coronavírus, mas porque as outras causas também não param, né? Então somou tudo isso e a gente teve que encarar a morte de uma maneira muito frequente. Nas igrejas, Assembleias de Deus, nós tivemos perda de pastores importantes, verdadeiros referenciais para a igreja do Senhor. Com certeza você que me assiste também vai se lembrar, se recordar aí na sua mente de alguém que você conheça, que você perdeu esse ano, ou então que se foi, embora você já não tivesse mais contato, mas que tenha sido uma morte que te marcou. E a morte já nos marca, né? Mesmo pessoas às vezes que a gente não conhece, mas aí a gente toma notícia, vê a pessoa que é a história de vida, a família, sente a dor também, se compadece também. Isso é bíblico, não é? Chorar com os que choram é bíblico. Então a gente tem esse sentimento de se compadecer muito diante da morte, porque a morte nos marca de maneira muito forte. E a questão pessoal que eu queria tratar com vocês à luz da Bíblia é justamente essa. Como encarar a morte? Essa é uma questão profunda, profundamente complexa e profundamente triste, até para se refletir, porque existem dores que até para você superá-las é difícil. Você sentar, pensar, preciso de resiliência, preciso de força, como que eu faço? Não é, para poder ter essa resiliência, essa força para superar essa dor que eu sinto. E até isso é difícil, né? Até isso dá aquele tom mais triste, mais melancólico, mais de introspecção pra gente, assim, é difícil. Mas enfim, eu quis trazer essa questão porque realmente é algo que Deus já estava me falando, sobretudo diante, né, da morte desses referenciais dentro da igreja, como eu falei, e de outras pessoas próximas a mim que estão sofrendo suas perdas, que eu vejo sofrendo suas perdas. Infelizmente esse ano, pra mim, já na minha família, nós já começamos com o luto no início do ano mesmo, e eu acho que essa é uma questão importante da gente abordar, e aí o Senhor veio falar comigo agora através dessa passagem de Coríntios, que vai ser a resposta que eu darei a essa questão. A verdade é que como enfrentar, como encarar a morte, não tem uma receita de bolo. Não tem uma resposta pronta que a gente pode oferecer àqueles que estão de luto e dizer, olha, o que você tem que fazer é isso aqui. Você tem que seguir esse caminho. Porque o luto, primeiro, cada um sente de uma maneira, não é? Cada um passa de uma forma, conforme as suas experiências, sua personalidade. Mas, muito além disso, é muito difícil você dizer, olha, para superar é só fazer isso aqui. É só isso, porque nunca é só alguma coisa. A verdade, o que a gente sabe que é incontestável é que sempre, qualquer situação, seja ela mais difícil que for, a gente consegue encarar com Jesus, pedindo ajuda ao Senhor, pedindo a Ele forças, e de fato Ele vai nos fortalecendo para encarar, seja qual for a situação.
Mas ainda assim, isso não pode ser colocado em uma receita. A gente ainda não pode dizer, não, mas tem que buscar Jesus e falar isso aqui para ele. Tem que ser essas palavras que você tem que usar. Não, não existe uma soma exata, porque isso não é uma ciência exata. A gente está falando de emoções, de sentimentos, e isso por si só já é muito complexo, muito variado, e não tem como você colocar dentro de termos exatos, dentro de uma soma, dentro de uma receita. Tá, mas dito isso, e aí? Como é que você responde a pergunta como enfrentar a morte, como encarar a morte? O que eu digo pra você é a única verdade incontestável que eu já disse aqui, que pode nos ajudar em qualquer situação. Busquem Jesus. Ele sim tem a resposta exata de como a gente superar as nossas situações e, mais do que isso, como a gente ressignificar as nossas situações das mais fáceis às mais difíceis, complexas que a gente enfrenta, como é o caso da morte. A Bíblia fala da morte em muitas passagens, ela não nos deixa desorientados, não é? Sem orientação, sem um rumo em relação a isso. Aliás, em nada, em relação a nada. A Bíblia nos guia em todos os assuntos da nossa vida. Tudo que a gente precisar, a gente tem resposta nela. E ela fala claramente em muitas passagens sobre a morte, inclusive em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ela diz claramente que a gente não tem que andar iludido ou enganado quanto aos que dormiram no Senhor. Né? Se eles dormiram no Senhor, o Senhor os ressuscitará. Como Deus ressuscitou a Cristo, Jesus dos mortos, Ele fará também com os seus santos, com aqueles que dormiram nele. Mas a passagem que de fato eu quero compartilhar com vocês a respeito desse aspecto está em 2 Coríntios capítulo 5. Eu vou te convidar a pegar a sua Bíblia para você ler comigo. Eu vou pegar a Bíblia aqui do celular, porque eu preciso de uma tradução mais nova para ler com vocês. E aí eu escolhi a tradução NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, porque Paulo escreve de uma maneira meio complexa, meio difícil. Para não ficar tão rebuscado, eu pus essa linguagem mais moderna para que todos possam compreender como é que ele trata a morte e como é que a Bíblia também nos ensina a ter uma visão diferente sobre aquilo que é sim doloroso, não é? Porque isso não é negado em momento algum pela Bíblia. Pelo contrário, Jesus entende as nossas dores, Jesus entende aquilo que nós temos que passar, o que ele nos oferece é consolo. Tanto é que ele fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não é proibido chorar. Eu vejo muitas pessoas tentando confortar outras, em velórios e tudo, falando assim, você tem que ser forte agora. Eu acho essa uma exigência muito difícil de se fazer, porque nós somos humanos, não é? Chorar não é proibido, sentir dor, sofrer não é proibido. Nós devemos sim chorar, mas nós devemos também buscar o consolo. Nós não devemos deixar que a tristeza nos domine. Nós temos que querer o consolo da nossa tristeza. E Jesus fala exatamente isso. Bem-aventurados os que choram, porque aquele que chora será consolado. Então, nós temos aqui essa passagem de 2 Coríntios capítulo 5, ressignificando, dando uma visão diferente sobre a morte, um olhar diferente sobre a morte, a partir da nossa tristeza, entendendo que é sim, né, ruim experimentar a morte, mas que a gente pode ter um olhar diferente, um olhar que na verdade é um olhar real sobre a coisa. E que se a gente conseguir respirar e olhar dessa maneira, com certeza esse aí já é um princípio de consolo para a gente enfrentar essa dor tão grande que é perder alguém, que é a morte. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1, linguagem NTLH, fala assim: de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça.
E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Eu acho muito interessante a figura que Paulo escolhe e usa para poder tratar da morte. Ele fala de carga, muitas vezes se a pessoa lê apressadamente, ou às vezes numa linguagem um pouco mais antiga, né, que aí vai deixar a fala de Paulo como originalmente é, um pouco mais rebuscada, um pouco mais complexa, ela não vai perceber que ele está falando de morte, que ele está falando do nosso corpo aqui na terra e do corpo celestial que nós iremos receber. E o interessante é que a linguagem que eu estou lendo aqui, ela escolheu falar barraca. O corpo que nós moramos agora é uma barraca em comparação ao corpo celestial que nós teremos ao irmos encontrar com o Senhor. Ele coloca aqui algo que é infinitamente inferior. E aí ele deixa bem claro, não é porque nós queremos deixar este corpo, não é que nós desejemos morrer, mas é que nós queremos logo assumir aquilo que será infinitamente melhor, que é o nosso corpo celestial, que está prometido para nós, que nós teremos, para que aquilo que é mortal seja aniquilado, que aquilo que é perecível chegue ao fim, cesse, para que a gente assuma de vez aquilo que não pode perecer, aquilo que é imortal, o nosso corpo celestial. E aí ele fala que estamos sempre muito animados porque nós queremos estar com o Senhor. Mas mais do que isso, né? Mais do que deixar de viver neste corpo para ir viver com o Senhor, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Eu acho essa passagem extremamente linda, não é? Ela fala exatamente que o corpo que nós iremos receber não é feito por mãos humanas e durará para sempre. E enquanto eu estava lendo ela na minha leitura anual da Bíblia, o Senhor falou comigo especificamente sobre como nós temos encarado a morte nesse ano e sobre como é possível ter uma perspectiva diferente a respeito da morte. A verdade é que a morte é um mistério para nós, porque nunca ninguém que foi voltou para nos dizer como é. E a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece e jamais irá conhecer, porque não tem como alguém voltar dos mortos e nos contar como é. Então, a gente tem muito medo daquilo que é uma incógnita para nós. Mas eu acredito que aquilo que de fato nós precisamos saber, nós sabemos. O Senhor não nos deixa enganados. É por isso que a Bíblia fala que as coisas reveladas são para nós. Então, a questão não é saber, né, do mistério, como que é, o que acontece após você morrer. A questão é você ter essa esperança que 2 Coríntios falou. É você olhar a morte como uma oportunidade de você deixar essa barraca em comparação ao corpo celestial, a verdadeira casa que o Senhor tem preparado para nós assumirmos assim que nós formos morar com Ele. Paulo tem essa perspectiva da morte e vejam que é uma perspectiva até pessoal. É a pessoa falando de si mesmo quando morrer. Não é que eu queira morrer, não é que eu queira deixar este corpo, mas é que eu sei que aquilo que eu vou receber assim morrer é infinitamente melhor do que esse corpo limitado que eu ocupo aqui, esse corpo que adoece, esse corpo que precisa recarregar a bateria dormindo, que precisa ser alimentado. Ah, não, eu teria um corpo transformado, um corpo celestial, uma casa, não apenas uma barraca. E a gente quer logo ir estar com o Senhor para que aquilo que é mortal acabe, cesse. Não é que a gente queira morrer, mas é que a gente queira estar com o Senhor. Mas independente disso, neste corpo ou no corpo de lá, o que nós queremos de fato, o principal motivo é agradar ao Senhor, seja como nós estivermos. Então, o centro e a resposta é sempre o Senhor. É possível nós olharmos para a morte e nos consolarmos pensando que, na verdade, ela nos traz a oportunidade de estar mais perto de Deus. Eu
lamento muito pela família dos nossos pastores que perderam pessoas amadas, seus membros, suas ovelhas, seus amigos, mas ao mesmo tempo eu sei que agora eles estão apenas aguardando o chamado do Senhor, porque a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão arrebatados assim como a igreja, para ir ao encontro de Deus. Eles descansaram, eles estão com o Senhor agora e com certeza isso é uma bênção na vida de todo cristão, porque essa barraca que foi deixada para que eles possam assumir uma verdadeira casa que o Senhor tem preparado e que durará para sempre. É difícil ter essa perspectiva? Pode até ser. Difícil de tê-la carnalmente, de maneira natural. Mas encarar a morte como encarar qualquer outra dor que a gente encara é somente com Jesus que é possível. E se a gente pedir para Ele força, resiliência, consolo, Ele com certeza nos dará a visão correta a respeito da perda daqueles que nós amamos, a respeito da morte. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra e antes de terminar eu deixo aqui uma reflexão do pastor Josemar Bessa. É uma frase bastante intrigante e confrontadora. Ele fala sobre se ele teria medo da morte e a resposta dele é: se um homem soubesse que amanhã ele acordaria milionário, ele temeria ou ele acharia bom? É lógico que eu estou parafraseando, porque não é literalmente assim, mas o que eu quero dizer é justamente isso. Se você soubesse que você vai deixar essa barraca e assumir uma casa infinitamente melhor, não limitada e que durará para sempre amanhã, que a sua riqueza, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da riqueza em Cristo, eu estou falando de uma riqueza de valores, eu estou falando de uma riqueza espiritual, eu estou falando de experiência de morar com Deus. Se você soubesse que você vai receber essa riqueza toda, como é que você encararia? Ter que deixar este mundo, não importa quando é que chegar a hora que Deus tem para você. É assim que a gente tem que lançar o nosso olhar sobre a morte, como se a gente fosse deixar a pobreza desse mundo e ganhar uma grande riqueza, porque estar com o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para nós como igreja desde a fundação do mundo é sim uma riqueza que não pode ser comparada. Nada aqui no mundo se compara àquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Amém? Eu espero que o Senhor te console. Espero que se você perdeu alguém, o Senhor te encontre com um bálsamo de cura. Que Ele venha ser a sua força, que Ele venha enxugar as suas lágrimas, que Ele venha te fortalecer e que venha confortar não só você, mas a todos aqueles que juntamente com você perderam essa pessoa. E que você possa, em nome do Senhor Jesus, desenvolver a visão que o Senhor tem a respeito da morte. Porque em Deus nós temos uma nova visão sobre todas as coisas aqui nessa terra. Obrigado por ter me assistido. Um beijo no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau.